Em uma casa onde o amor foi substituído pelo desprezo, uma jovem cresceu carregando o peso do passado de sua mãe. Desprezada por sua semelhança com o pai biológico, sua vida foi um ciclo interminável de trabalhos forçados e humilhações. Tudo mudou ao reencontrar seu verdadeiro pai, mas sua paz foi breve, pois sua mãe, sempre manipuladora e causadora de seus tormentos, passou a exigir uma parte daquilo que nunca lhe pertenceu. Minha mãe me tratou como empregada por anos por eu me parecer com meu pai biológico. Quando ele me deu dinheiro e uma casa de herança, ela exigiu uma parte, apesar de ter transformado minha vida em um inferno. Fui punida severamente por parecer com meu pai biológico, fruto de um caso da minha mãe. Minha mãe foi casada com meu padrasto por 10 anos. Ela teve 3 filhas, N, de 26 anos, Maria, de 24 anos, e eu, de 21 anos. Meu padrasto não sabia que eu não era sua filha. Quando criança, conforme crescia, comecei a parecer cada vez mais com meu pai biológico, e meu padrasto ficou desconfiado sobre minha paternidade. Minhas irmãs mais velhas se pareciam com minha mãe, então ele nunca questionou a paternidade delas. Mas, quando cresci parecendo muito diferente de qualquer um na família, ele fez um teste de paternidade em todas nós. A infidelidade da minha mãe foi revelada. Somente a filha mais velha era filha do meu padrasto, e o resto de nós não tinha compatibilidade de DNA. Então minha mãe confessou que os pais das 3 crianças eram 3 homens diferentes. Meu padrasto pediu divórcio. Ele deu pensão alimentícia apenas para sua filha N, e para Maria e eu, minha mãe teve que trabalhar duro. Minha mãe amava N e Maria incondicionalmente porque elas pareciam com ela. Ela me odiava porque eu revelei sua verdade. Quando criança, eu nunca entendi sua raiva contra mim. Ela era alegre e carinhosa com minhas meias-irmãs, mas comigo ela era sempre rabugenta e rude. Não me lembro de um momento feliz com minha mãe. A parte triste é que não sabia a razão até muito mais tarde, e quando descobri a razão, fiquei arrasada. A verdade fez tudo muito pior. Primeiro, me deu uma crise de identidade, e segundo, agora eu sabia o motivo do ódio da minha mãe por mim, mas não podia fazer nada para mudar isso. Eu nem podia reclamar da indiferença da minha mãe em relação a mim. Ela dizia que o pai de Maria e meu pai se recusaram a assumir nossas responsabilidades, mas pelo menos Maria parecia com minha mãe, então não doía para ela sustentar Maria. Mas eu parecia com meu pai biológico, e isso fazia ela me ressentir. Minha mãe e minhas meias-irmãs manipulavam a situação e me culpavam pela vida difícil delas. Eu era menosprezada abertamente, não apenas pela minha mãe, mas também pelas minhas irmãs. N se chamava de legítima. Ela me chamava de nomes e me culpava pelo divórcio dos pais dela. Até Maria zombava de mim, dizendo que eu parecia com meu pai biológico e que eu era a razão pela qual a família se desfez. Ela dizia: por que você não poderia parecer com a mamãe? Isso poderia ter nos salvado de sermos abandonadas pelo papai. Como se estivesse sob meu controle decidir como parecer. Quando criança, cresci odiando a mim mesma, odiando meus olhos azuis porque elas tinham olhos castanhos como os da nossa mãe, odiando meu nariz, odiando meus lábios, odiando cada pedacinho da minha existência. A indiferença continuou por anos. Eu quase nunca ganhava roupas novas, cresci usando as roupas de N e Maria. Minha mãe nunca comprou brinquedos novos para mim e eu nem podia brincar com os brinquedos das minhas irmãs. Eu era a serva não remunerada da casa. Eu tinha que trazer água e comida para elas da cozinha, levar os pratos delas para a pia, lavar suas roupas e até fazer suas camas às vezes. A única coisa boa que minha mãe fez por mim foi me mandar para a escola. Era uma escola comunitária, mas pelo menos ela me deu educação. Quando tinha 13 anos, fugi de casa, mas a polícia me encontrou e me levou de volta. Eu disse que não queria voltar, mas eles não me ouviram. Minha mãe chorou na frente deles, alegando ser uma mãe solteira cuidando de 3 filhas e que eu era uma criança problemática com ciúmes das irmãs. Relatei todas as torturas que sofria, e os policiais perguntaram se fui agredida fisicamente. Quando disse que não, eles pararam de anotar. Minha mãe reforçou: viu? Ela é só uma criança problemática com ciúmes das irmãs e nada mais. A polícia não considerou a exploração emocional um crime. Eles me acariciaram, pediram para eu ser uma boa menina e foram embora. Após isso, minha mãe e minhas meias-irmãs começaram a me odiar ainda mais por tentar denunciá-las. A situação em casa era miserável e insuportável, então comecei a fazer trabalhos de meio período. Trabalhava como babá para os vizinhos, cortava grama,
Trabalhava em locadoras de vídeos e fazia qualquer serviço que me mantivesse longe da minha família tóxica. Trabalhar fora era melhor do que o trabalho gratuito em casa. Nesse ponto, já havia me tornado rebelde. Eu ganhava dinheiro, parei de aceitar as injustiças, deixei de comer em casa e comprava minha própria comida. A vida melhorou porque agora podia comprar algumas coisas que minhas irmãs tinham e, às vezes, até roupas melhores. Maria começou a ser mais gentil comigo depois disso, mas minha outra irmã, Anne, continuava terrível. Ela rasgava meus vestidos, quebrava minha maquiagem e até jogava minhas coisas fora por ciúmes. Eu não tinha escolha a não ser ficar lá e aguentar. Queria economizar algum dinheiro e fugir de casa, mas meu chefe na locadora de vídeos me aconselhou a terminar o ensino médio para conseguir empregos melhores. Ele disse que o filho dele trabalhava em uma empresa de recrutamento e poderia me ajudar a conseguir um emprego de vendas depois que eu terminasse a escola. Então abaixei a cabeça e estudei para o ensino médio. No já me formei no ensino médio, arrumei minhas coisas e fui embora. Consegui um emprego em vendas e, a partir daí, trabalhei duro para ganhar a vida decentemente. Minha mãe queria que eu voltasse para casa. Ela apareceu no meu local de trabalho algumas vezes e me pediu para voltar para casa. Mas eu recusei. Não era por amor, mas por dinheiro. Ela disse que em vez de pagar aluguel e morar fora, eu poderia pagar o aluguel para ela e morar com elas. Eu ri na cara dela. Viver lá de graça era um pesadelo. E você acha que vou pagar para morar com vocês? Você deve estar brincando. Queria conhecer meu pai biológico, mas minha mãe não queria me contar sobre ele. Perguntei a Maria se ela sabia sobre o pai dela. Ela disse que minha mãe contou que o pai dela não queria conhecê-la. Então era melhor não procurá-lo. Minha mãe me disse a mesma coisa. Fiquei desconfiada de que não poderia ser verdade, então continuei insistindo para ela me contar sobre meu pai. Mas ela é uma mulher horrível e não cede a nenhum tipo de pressão. 2 anos atrás, ela não conseguiu pagar a hipoteca e precisava de dinheiro urgentemente. Ela me procurou para pedir dinheiro emprestado. Eu disse que daria o dinheiro somente se ela me contasse quem era meu pai. Ela me disse o nome dele e nada mais. Pedi o endereço dele. Ela disse que ele não me queria na vida dele, então não havia motivo para contatá-lo. Eu disse que não daria o dinheiro até que ela me desse todos os detalhes de que eu precisava. Ela então me deu o endereço dele. Era como 30 horas de viagem de carro. Se eu pegasse voos, precisaria de 2 voos de conexão. Economizei para o voo e fui até o endereço, apenas para descobrir que era o endereço errado. Voltei para casa e briguei com minha mãe. Disse a ela que a denunciaria por não revelar meus detalhes paternos. Ela disse que estava relutante em me dar o endereço dele porque a família dele não sabia sobre mim e minha visita arruinaria a vida dele. Ela tentou me fazer sentir culpada, dizendo que eu queria ser uma destruidora de lares. Depois de muitas brigas, desta vez ela me deu o endereço do escritório dele, que ficava a 4 horas de distância, mas ela continuava insistindo que eu não visitasse porque ele não me queria na vida dele. Ela dizia: "Em por que você quer se humilhar? Ele vai te expulsar, ele não quer ver seu rosto." Não a ouvi e fui dirigindo até o local de trabalho dele. Quando finalmente o encontrei, o momento foi tão surreal. Não precisei me apresentar a ele. Ele me viu e soube que eu era filha dele. Ele me disse que queria me ver, mas minha mãe não queria, então ele se afastou. Ele se casou e teve outra filha, mas ela morreu em um acidente de carro, e ele se arrependeu de nunca ter se reconectado comigo. Eu me reconectei com meu pai biológico e ele foi muito gentil comigo. Ele me deu muito mais dinheiro do que minha mãe precisava para salvar a hipoteca. Então dei o dinheiro à minha mãe porque minha intenção nunca foi vê-la desabrigada. Ele me deu uma casa e me colocou em seu testamento. Eu estava finalmente em paz, mas minha mãe foi a pior pessoa para mim, tentando constantemente extrair algo de mim. Ela começou a se sentir autorizada à herança que recebi do meu pai biológico. Ela agora queria uma parte disso porque diz que, sem ela, eu não teria encontrado meu pai biológico. Ela disse que pelo menos metade do dinheiro deveria ser dela. Eu não falei com minha mãe por 1 ano e ela me enviou uma intimação para a herança. Ela queria que eu lhe desse metade de tudo que recebi do meu pai biológico. Eu não dei a ela 1 centavo, e ela me processou. Agora estamos lutando no tribunal.